Boa noite. Movimentar um pouco o corpo. Descruza as pernas. Vamos nos preparar para ouvir Charlotte Joubert. Trazendo sua forma especial de falar o Dharma de Buda. Tem feito sentido para muitas pessoas, né, que estão participando do Zazen. Muito importante, assim, no sentido de provocar mudanças, né, de se perceber. É para isso que a gente pratica, né? Para sair da zona de conforto. Capítulo 7, Limites. Esse é um capítulo que eu gosto bastante, a gente falou bastante dele quando lemos a última vez, que é o fio da lâmina. Todos nós, seres humanos, acreditamos que existe algo a ser realizado, algo a ser entendido, algum lugar aonde ir. Essa ilusão mesma, nascida do fato de possuirmos uma mente humana, é o problema. A vida, na realidade, é uma questão muito simples. A qualquer momento determinado do tempo, estamos ouvindo, vendo, cheirando, tocando, pensando. Em outros termos, há um input sensorial. Interpretamo-lo e tudo mais aparece. Ao estarmos mergulhados na vida, há simplesmente o ver, o ouvir, o cheirar, o tocar, o pensar. E não estou me referindo a pensamentos centrados na própria pessoa. Quando vivemos dessa maneira, não existem problemas, nem poderiam existir, somos apenas isso. Há a vida e estamos mergulhados nela. Não estamos separados dela. Somos apenas o que a vida é, porque estamos sendo o que ela é. Ouvimos, pensamos, vemos, cheiramos e assim por diante. Estamos mergulhados na vida e não existem problemas. A vida flui adiante. Não há o que perceber, porque quando somos a própria vida, não temos indagações a respeito. No entanto, não é assim que nossas vidas são, e por isso temos tantas perguntas. Quando não estamos vivendo nossos equívocos pessoais, a vida é uma totalidade sem fronteiras, na qual estamos tão imersos que não existem problemas. Mas nem sempre nos sentimos imersos, porque embora a vida seja apenas vida, quando parece ameaçar nossas colocações pessoais, ficamos aborrecidos e recuamos. Por exemplo, quando acontece algo de que não gostamos, ou quando alguém nos faz alguma coisa de que não gostamos, ou nosso parceiro não age como gostaríamos, enfim, existem milhões de detalhes que podem aborrecer um ser humano. Baseiam-se no fato de que, repentinamente, a vida não é mais só a vida, só ver, ouvir, tocar, cheirar, pensar. Separamo-nos e rompemos a totalidade sem fronteiras, porque nos sentimos ameaçados. Agora a vida está do lado de lá e eu estou aqui, pensando sobre ela. Não estou imersa em nada mais.
O acontecimento doloroso ocorreu do lado de lá e quero pensar a respeito dele do lado de cá, para conseguir criar uma forma de escapar ao sofrimento que estou sentindo. Por isso, agora, dividimos a vida em dois setores, o lado de cá e o lado de lá. Na Bíblia é chamado ser expulso do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é uma vida de simplicidade intacta. Todos nós deparamos com ela de vez em quando. Às vezes, depois de um sexim. Essa simplicidade é muito óbvia. E por um certo tempo sabemos que a vida não é problema. Mas na maior parte do tempo, temos a ilusão de que a vida do lado de lá está nos oferecendo um problema do lado de cá. A unidade sem fronteiras é rompida, ou assim parece ser rompida. Temos então uma vida atribulada com questões: quem sou eu, o que é a vida? Como arranjar isto para que eu consiga me sentir melhor? Parece que estamos rodeados por pessoas e acontecimentos que precisamos controlar e acertar, por nos sentirmos à parte. Quando começamos a analisar a vida, a pensar nela, a nos preocupar e nos atormentar com ela, tentando uma união, arranjamos todas as modalidades de soluções artificiais. Quando o cerne da questão é que desde o mais remoto princípio não há nada que necessite ser resolvido. Porém, não podemos enxergar essa unidade perfeita, porque nossa distância a oculta de nós. Nossa vida é perfeita? Ninguém acredita nisso. Assim, existe a vida na qual estamos verdadeiramente imersos, uma vez que tudo que somos é pensar, ver, ouvir, cheirar, tocar, e à qual acrescentamos pensamentos referentes a nós do tipo, mas isso não me convém. Aí não podemos mais ter a consciência de nossa unidade com a vida. Acrescentamos algo, nossa reação pessoal. E ao fazê-lo, acrescentá-lo algo, começa a ansiedade e a tensão. Fazemos esse acréscimo na média de 1 a cada 5 minutos. Esse quadro não é lá muito animador. Você imagina, em média, a cada 5 minutos a gente acrescenta algo novo à vida. Contudo, o que pretendo dizer com o fio da lâmina? O que fazer para unir essas divisões aparentemente distintas da vida é o que eu chamo de caminhar pelo fio da lâmina. Aí elas se reúnem. Mas o que é o fio da lâmina? A prática refere-se a entender o fio da lâmina e a saber como trabalhar com ele. Temos sempre a ilusão de estarmos separados, ilusão que nós mesmos criamos. Quando estamos ameaçados ou quando a vida não nos convém, começamos a nos preocupar, a pensar sobre uma possível solução. Sem exceção, não há quem não o faça. Não gostamos de estar com a vida como ela é, porque pode incluir sofrimento que para nós é inaceitável. Seja uma enfermidade grave ou uma crítica sem importância,
seja sentir-se só ou desapontado, isso é inaceitável para nós. Não temos qualquer intenção de aceitar esse estado de coisas, ou de apenas sê-lo, se houver algo que possamos fazer a respeito. Queremos consertar o problema, resolvê-lo, livrarmos-nos dele. É nesse instante que precisamos entender a prática de caminhar sobre o fio da lâmina. Precisamos compreendê-lo do ponto em que toda vez começamos a nos sentir transtornados, ou com raiva, irritados, magoados, enciumados. Primeiro, precisamos perceber que estamos aborrecidos. Muitas pessoas sequer percebem que é isso que está acontecendo. Assim, o primeiro passo é tomar consciência de que existe a sensação de aborrecimento. Falou para Mazen aí. Primeiro passo é tomar consciência. Quando fazemos o zazen e começamos a conhecer nossa mente e reações, começamos também a ficar cientes de que, na verdade, estamos muito aborrecidos. Esse é o primeiro passo. Contudo, não é o fio da lâmina, pois estamos separados. Mas agora sabemos disso. Como integrar esses aspectos separados de nossa vida? Fazê-lo é andar sobre o fio da lâmina. Mais uma vez, precisamos ser o que basicamente nós somos, ou seja, ver, ouvir, tocar, cheirar. Temos de experimentar tudo que nossa vida é justo neste segundo. Se estamos aborrecidos, temos que vivenciar nosso aborrecimento. Se estamos com medo, temos de vivenciar o estar com medo. Se estamos com ciúmes, temos de vivenciá-lo. Esse vivenciar é físico. Não tem nada que ver com os pensamentos que giram na cabeça a respeito de estarmos aborrecidos. É físico. Quando estamos numa experiência não verbal, estamos andando no fio da lâmina. Somos o momento presente. Ao andarmos pelo fio da lâmina, os estados agonizantes da separação são integrados e vivenciados. Talvez não a felicidade, porém com certeza a alegria. Compreender o fio da lâmina e não só compreendê-lo, fazê-lo também, é o que constitui a prática Zen. A razão pela qual é difícil é que não queremos fazê-lo. Sabemos que não o queremos. Desejamos fugir disso. Se eu sentir que você me magoou, quero ficar mergulhado em meus pensamentos a respeito dessa mágoa. Quero aumentar minha separação. Sinto-me ao permitir-me consumir por esses pensamentos de fogo, todos cheios de razão. Quando estou pensando, estou tentando evitar a dor. Quanto mais sofisticada se torna a minha prática, mais rápido eu vejo essa armadilha e retorno à experiência da dor ao fio da lâmina. Se antes eu ficasse aborrecida por 2 anos, talvez, agora o aborrecimento diminui para 2 meses, 2 semanas, 2 minutos. Por fim, consigo vivenciar o aborrecimento quando ele acontece e permanecer o tempo que ele durar em equilíbrio sobre o fio da lâmina. Na realidade, a vida iluminada é apenas ser capaz de andar sobre o fio da lâmina todo o tempo. Embora eu não conheça ninguém que sempre o consiga fazer, com certeza, após anos de prática,
poderemos fazê-lo por boa parte do tempo. É uma alegria andar pelo fio da lâmina. Quero repetir mais uma vez. É necessário reconhecer que a maior parte do tempo não queremos ter nada a ver com esse fio. Queremos nos manter separados. Queremos a estéril satisfação de nos lamuriar, afirmando eu tenho razão. Claro que essa é uma situação medíocre, mas apesar disso, ficaremos nos contentando com uma vida diminuta, em vez de a experimentarmos tal como ela é, como nos acontece, quando parece dolorosa e desagradável. Todos os relacionamentos problemáticos em casa e no trabalho nascem do desejo de permanecermos separados. Utilizando essa estratégia, esperamos ser pessoas separadas que realmente existem e são importantes. Quando andamos no fio da lâmina, não somos importantes. Somos o não-eu, mergulhados na vida. É isto que tememos. Mesmo que a vida, como não-eu, seja pura alegria. Nosso medo impede-nos a permanecer do lado de cá, e nossas justificadíssimas razões em nosso isolamento. Eis o paradoxo. Apenas caminhando pelo fio da lâmina, vivenciando diretamente o medo, é que poderemos saber o que é não ter medo. Percebo, no entanto, que não podemos ver isto de imediato ou fazê-lo de uma só vez. Às vezes saltamos para o fio da lâmina e depois caímos de lá outra vez, como água que pinga numa frigideira com óleo quente. Pode ser isso o máximo que consigamos a princípio e está certo. Quanto mais praticarmos, porém, mais confortáveis ficaremos ali. Descobrimos que ele é o único lugar em que ficamos em paz. Por isso, muitas pessoas chegam num centro e dizem, quero ficar em paz. Pode, no entanto, estar havendo pouca compreensão de como a paz será encontrada. Andar pelo fio da lâmina é isso. Ninguém quer saber dessa realidade, porém. Queremos alguém que nos tire o medo de nossas vidas e nos prometa a felicidade. Ninguém quer ouvir a verdade e não a ouviremos enquanto não estivermos prontos para ela. Sobre o fio da lâmina, mergulhados na vida, não há eu e não há você. Essa espécie de prática beneficia todos os seres conscientes. E claro, é disso que trata a prática Zen. Minha vida, sua vida, crescendo em sabedoria e compaixão. Por essa razão, quero estimulá-los a entender isso. Apesar da dificuldade que eventualmente represente. Primeiro precisamos compreender com o intelecto. Devemos saber do ponto de vista intelectual o que é a prática. Depois, através dela, precisamos desenvolver a aguda percepção consciente de quando estamos nos separando de nossa vida. Esse conhecimento cresce a partir de um zazen praticado todos os dias e a partir de muitos sessins e do esforço para permanecer desperto em todos os encontros, desde a manhã até a noite. Diante do fato de nossa quase nula disposição para saber do fio da lâmina, a sabedoria não nos será apresentada de bandeja. Temos de alcançá-la. Mas se formos pacientes, nossa visão irá se tornando cada vez mais nítida
e terminaremos enxergando a joia dessa vida que começa a brilhar. É claro que a joia sempre está brilhando, porém é invisível àqueles que não sabem ver. Para ver, devemos andar pelo fio da lâmina. Mas protestamos, não, de jeito nenhum, esqueça. Esse é um belo título para um livro, mas não quero saber disso em minha vida. Verdade? Acho que não. No fundo, queremos paz e alegria. E agora ela começa a responder perguntas. Eu vou fazer só a primeira pergunta e a primeira resposta. O aluno, por favor, comente um pouco mais sobre estarmos separados da vida. E a Joko responde: bem, no momento em que há um desacordo entre nós e alguém, e em que pensamos que nós é quem está com a razão, já nos separamos. Estamos do lado de lá, estamos do lado de cá, e a praga daquela pessoa está do lado de lá, errada, claro. Ao pensarmos dessa forma, não temos interesse algum pelo bem-estar daquele indivíduo. Estamos interessados apenas em nosso bem-estar. Assim, a unidade sem fronteiras foi rompida. Para a maioria, são necessários muitos anos de uma prática constante até que possa abandonar essa forma de pensamento. Alguém quer falar alguma coisa? Essa imagem do fio da lâmina é forte, né? É um lugar que é impossível ficar, né? Parar. Sensei, Ai, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Esse andar sobre o fio da lâmina, teoricamente, se você imaginar isso, é se machucar, é se ferir. E esse ferir seria mais ou menos um abrir a carne, ou abrir a sua existência, ou abrir a sua essência, para poder viver uma vida mais completa, com a mão mais aberta? eu acho que não, acho que ela não sei, eu acho que ela não trouxe a ideia do fio da lâmina como algo cortante, no sentido de se ferir. Eu acho que é um lugar que não tem uma estabilidade e não se fica, né? Eu acho que ela traz nesse sentido de você viver o presente e não se tão separado das coisas. Porque ela fala muito de uma experiência não verbal, né? Quando a gente está no fio da lâmina, ela diz assim, é uma experiência não verbal, é o momento presente, a gente só é o momento presente. Ela diz assim, ao andarmos pelo fio da lâmina, os estados agonizantes da separação são integrados. Eu acho que não é no sentido do... Eu não estou falando, é mais num sentido de, assim, de você experienciar a sua vida como um eu total e a vida do outro também como um como um outro total em conjunto. E nesse processo é que a gente acaba abrindo mão do nosso pequeno eu. E às vezes isso pode doer em você. Às vezes isso é andar nesse corte desse fio da lâmina. Eu não sei porque ela traz, você viu, ela traz no início aquela imagem do a minha vida está aqui, né? Os meus problemas estão aqui, a minha vida está lá. É quase como se esse fio também separasse, né?
ou você está de um lado ou você está do outro. Ela está dizendo não. Não é. Você vê no final que ela fala que quando a gente acha que está certo, a gente já se separou. Na pergunta, na primeira, fala um pouquinho mais sobre essa ideia dessa separação. Eu acho que o fio da lâmina traz essa ideia da separatividade, né? Da minha vida, como ela traz no começo. Minha vida está aqui, os problemas estão ali, né? Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? O que fazer para unir essa divisão? Ela traz aqui, pretendo dizer, o que eu pretendo dizer com o fio da lâmina? Ela diz assim, o que fazer para unir essa divisão aparentemente distintas da vida? É o que eu chamo caminhar pelo fio da lâmina. É unir, né? É unir essa divisão aparentemente distinta. E ela diz que a prática é aprender a lidar com isso, né? Porque a gente vive isso direto, né? A gente cria, a separatividade é ninguém precisa explicar, né? A gente cria ilusão o tempo inteiro, né? De separação. O exemplo, ela fala, eu estou certo, eu estou errado, é meio básico, né? Quantas vezes a gente vive conflitos baseados nisso? Eu tenho a razão, né? Ou eu não tenho razão, estou sempre errada, né? E essa ideia nos ameaça, essa ideia de separatividade nos ameaça. É quase a base, a essência do sofrimento, né? Da gente sofrer, porque a gente se sente ameaçado. Talvez Michel? talvez até seja um pouco do que você está falando, né? Mas eu acho que eu só quis reforçar que esse fio da lâmina é muito mais mostrar que existe, né? Essa ideia de separatividade do que um lugar de... Talvez porque ela fale que é um lugar que a gente não quer ficar também, né? Lembra no texto que ela diz que a gente não quer trabalhar com isso, a gente não quer olhar para isso, né? Fala, Michel. Oi, boa noite para todos. Boa Eu noite. estava aqui pensando de acrescentar mais uma ideia disso que você está falando, que tem a separatividade, tem o medo de se machucar cortando na lâmina, né? Mas também tem o movimento. Muitas vezes eu percebo a gente procurando o equilíbrio numa coisa, num lugar, né? É o momento presente, mas parece que cheguei lá, não quero andar, quero ficar lá ou aqui, né? Então, a ideia de que o equilíbrio não é um lugar que a gente está equilibrado, ele é movimento constante. E andar sobre o fio da lâmina, né? Além de dar medo por si só, até a alegria da unidade também é uma coisa que às vezes é apavorante, né? E essa coisa da paz, ela também dá medo, porque às vezes parece um espaço, assim. Não vou dizer que é um abismo, porque não estou caindo, mas um espaço. Mas essa história do movimento mesmo, é andando no fio da lâmina, não é cheguei no lugar da equanimidade, né? A equanimidade também é movimento. E às vezes talvez machuca, cai para cá, cai para lá. Era isso que... É isso aí, essa ideia, essa imagem também é legal, de não ter, não paro ali, né? É ação, né? É movimento. E equilíbrio também, né? Como ele mesmo falou. Não só Sim. movimento, mas equilíbrio, né? Sim. Yara, você quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone. Oi, boa noite. Oi, Eu fiquei pensando, tudo bem? tudo bom? Eu fiquei pensando numa coisa meio semelhante ao que o Michel falou também,
e roqueou, mas me veio uma imagem assim de uma pessoa, como no circo, que anda num arame, né? Minha filha, quando fazia circo, ela tinha uma professora de arame. E era uma senhora, ela já tinha mais de 60 anos. E para ela, andar no arame era uma coisa muito simples. Ela andou a vida inteira, né? Mas é essa ideia de um equilíbrio, primeiro, que é dinâmico. Segundo, para alguém estar andando no arame, é claro que ela só pode estar ali agora inteira, né? Não pode ter divisão. Se você, no meio, pensar, esqueci de pôr água no fogo, pronto, você já caiu do arame, né? Então, me parece uma imagem muito forte. E esse equilíbrio dinâmico, quem sabe, não uma navalha que dá uma impressão de um corte, mas eu gostei da ideia, eu associei com esse fio do arame. Não vai cortar. Só que para você andar no arame, você tem que estar inteirinha ali, né? Muito bom. Muito bom. É isso aí. Várias imagens. Oi, boa noite. Boa noite, Ana. Aproveitando essa questão dos exemplos, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com alguns amigos esses tempos, que eu ando muito de bicicleta. E a bicicleta você tem que estar sempre em constante movimento para você manter o equilíbrio, né? E me lembrou bastante essa analogia que eu havia feito com a prática de andar de bicicleta também, né? Essa questão de manter o equilíbrio através do movimento. É isso. Muito bom, muito bom. Essa imagem da bicicleta é boa mesmo também, porque se você para, né, você cai. Então, você está sempre seguindo, né? O caminhar é que te permite achar esse equilíbrio, né? Movimento. O Arro Sensei, Hi, André. essa questão do fio da lâmina, ela também me chama atenção, não tanto pelo cortante, né? Mas pela questão do quão estreito é, né? Uma lâmina afinada é alguma coisa muito fina, muito tênue. E para mim, o que chama atenção dessa imagem do fio da lâmina é ser um lugar em que fica muito difícil de dizer onde é que está o lado de cá, onde é que está o lado de lá, né? Se fosse alguma plataforma mais ampla, se eu tivesse em cima de um muro, eu conseguia ficar sentadinho e falar, bom, esse é o lado de cá, esse é o lado de lá. Mas o fio da lâmina, para mim, é essa ideia de um espaço tão estreito que eu não consigo olhar para dizer aqui é um lado, aqui é o outro lado. Muito bom também. É quase essa ideia de que não tem separação, né? Sim. Quase não tem essa separação, né? É um fio que você fala, bom, onde está o lado de cá, o lado de lá, né? Sim. É bom também. É muito legal, né? Como ela provoca a gente, né? Enfim, para olhar para a gente, para olhar para cada um olhando para si, né? Suas referências, sua história, sua trajetória, as suas associações, né? Mas sempre trazendo a prática, né? Esse desafio, né? Da gente olhar, ter consciência, né? Como ela fala, o primeiro passo é ter consciência dos aborrecimentos, né? Das nossas raivas, de como a gente julga, se compara, né? Isso aí. Muito bom. Vamos encerrar? Mais alguém? Oi? Pode falar, Rogério. Não me veio a ideia de que a lâmina é como se fosse tão afiada que vai causar inevitavelmente esse corte, né? E esse corte não é ou esse lado ou esse lado, é como se fosse inevitavelmente vai dividir, e dividindo é como se fosse a gente aceitar essa dualidade, né?
Não sei se me explico. Ponto de vista relativo, a dualidade existe, né? Claro que se eu como, você não se alimenta, né? Então, nós somos dois seres, né? Mas o que ela está trazendo aqui é justamente você praticar nessa percepção da não separação, né? Da não dualidade, da experiência da unidade, né? Aí você falou da lâmina, agora lembrei também o que eu falou da coisa do corte, e quando você trouxe de novo, eu me lembrei da imagem de Monju, né? Que é o Bodhisattva da sabedoria, que é o guardião da sala de Zazen, que existe uma representação dele que não é muito da nossa ordem, mas que é mais tibetana, que a sabedoria está representada com uma lâmina, uma espada e um livro na mão. Então, a ideia é que a lâmina dá o corte, né? A espada corta a ignorância. Esse é o sentido, né? De você saber dar o corte, o que é a verdade, o que é a sabedoria e o que é a ignorância, né? Então, a hora que você falou, me veio essa imagem da lâmina. Mas, enfim, ela traz muito mais do sentido de caminhar, né? Do que a gente falou de seguir, né? De ter a experiência corporal, de seguir, não ficar, né? Nessa ideia de separatividade. Alguém mais? Só dizendo, né, que quando vocês estavam dizendo sobre a lâmina, me dá a entender também, com você falando agora sobre o caminhar, que através desse caminhar nós vamos cortando muitas ilusões, muitos excessos que nós acreditamos que sejamos nós, que pode ser apenas estados, né, impermanentes de sensações e emoções, mas que é isso, o quão mais presente estivermos caminhando nessa lâmina, mais presentificados estaremos, então mais essencialmente estaremos aqui na Terra, que é comendo, vendo, sentindo, enfim. É isso aí. É exatamente isso. Mais presente estaremos e ações mais adequadas decorrerão disso, né? Porque a gente não vai estar tão nebuloso e tomado por essa ideia por qualquer outra ideia que não faça parte do apenas ser, ver, ouvir, né? Como ela falou. Né? Antes que a nossa mente colhe alguma coisa que não seja a experiência do presente, né? Desse caminhar na lâmina, no fio da lâmina. É isso aí. E a gente estaria manifestando, assim, plenamente a vida, né? Não a minha vida, mas a vida, né? Muito bom. Isso aí. Eu vou falar mais uma coisa que me veio também, que é algo que a gente pode pensar de caminhar em cima do fio da lâmina, que é a coisa do peso. Se a gente está bem leve, às vezes quando eu leio que tem pessoas que levitam, né? Se levitar, não sei se é o corpo ou se é a sensação de leveza mesmo. Então me veio que andar no fio da lâmina com equilíbrio tem a ver também com leveza. Se estiver muito pesado, vai cortar até em dois mesmo da dualidade. Essa coisa da densidade do peso. Vai ficando leve, daí não corta mais. Legal. Agora você falou, eu pensei no que ela fala da alegria, né? Que a gente vai ficando mais alegre. Talvez tenha a ver com essa leveza também, né? Pode ser também essa ideia da leveza de caminhar, né? A gente vai até se alegrando de caminhar sobre o fio da lâmina, né? Muito bom. Muito bom. Vamos encerrar? Ai.
Sabe o que? Eu estava aqui pensando também comigo mesma. Hoje, especialmente, foi um dia assim, que essa dualidade está dentro de mim, né? Então, hoje foi um dia assim. Ai, vai fazer yoga de novo. Para que essa história de tanta yoga, né? Vai fazer zazen de novo. Ai, fica aí lendo jornal. Fica lendo jornal, não precisa desse negócio. Quer dizer, é difícil, né? Porque não é nem eu com o outro. Ainda mais no isolamento, cada vez mais o problema é eu comigo mesma. Ah, com certeza, com certeza. Não, a gente fica se sabotando o tempo inteiro, né? É uma sabotagem total. Eu não devia pensar assim, eu não devia estar querendo isso. É assim, a gente faz, é difícil, não é fácil. Falei, já fiz a zen hoje de manhã, não vou fazer à noite. Mas a mente é brilhante, ela é terrível e ao mesmo tempo ela é maravilhosa, né? Se a gente puser ela à nossa disposição, né? À disposição da vida, né? Não só da... Mas não é fácil, é constante, né? É o constante sujar o copo e limpar o copo, sujar o copo e limpar o copo, que o Bernie Glassman fala sobre os preceitos, né? Observar os preceitos não é eu não posso, é perceber quantas vezes eu sujo ao usar o preceito, né? Observar ele, eu percebo quantas vezes eu deixo de... Eu sujo mesmo, essa ideia de que eu uso, eu vivo, né? Não tô guardando numa caixinha, eu tô vivendo e tô percebendo quando eu minto, né? Quando eu falo alguma coisa que não é tão verdadeira, porque eu tô tentando convencer alguém de algo. A gente faz isso um monte, não faz? Em reunião de trabalho, em encontros que vão ser meio delicados, aí eu fico escolhendo uma palavra. É difícil só falar a verdade, sem ferir o outro e sem também não macular a verdade, né? O preceito não mentir é isso. O Bodhidharma até diz que não expor uma palavra é manter o preceito de não mentir. Porque ao falar a gente está correndo o risco de mentir. Né? É muito bom. Obrigada, gente. Mais alguém? Eu lembrei que a gente costuma usar a expressão que está com a percepção afiada, está com... É uma coisa de ter a consciência muito aguda, eu acho. Andar no fio da navalha, acho que também tem isso. Sim. Uma sensibilidade muito grande, assim. Acho que essa ideia da presença plena, eu acho que é isso, esse aspecto de eu estou inteiro naquilo, porque se eu bobear, eu caio, eu me machuco, né? Eu me acidento. Eu acho que é isso aí. Vamos encerrar? Já são quase 8h30. Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.